Graça e paz, meus irmãos queridos, nossa família linda, Batista Betel. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, de uma forma diferente, como vocês já sabem. Estamos juntos por Instagram, estamos juntos nessa unidade, entendendo como que funciona o corpo de Cristo, né? Sabendo que nós somos um só corpo e sabendo que nós temos um só Senhor, né? Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, meu querido. Daqui a pouco nós estaremos já com o bispo, Fábio Souza, né? Ele já está aqui online com a gente. Vou só colocar aqui. Olá, Graça e paz, meu querido. paz, tudo bem? Como vão? Tudo bem? Graças a Deus. E você, como tá? Satisfação enorme, querido. A satisfação e a honra é minha poder participar com vocês aqui dessa live tão abençoada e fico muito grato pelo convite e tenho certeza que Deus vai fazer algo, né, muito legal, né, na vida de cada um. Amém. Só antes de você começar aqui, né? Eu queria deixar aqui minha gratidão por você ter aceitado assim, né, logo de início, um coração tão grato. E a gente vê que a essência do evangelho é essa, né? Que a gente pregue ele. E, meu querido, queria dizer que te conheci através do meu irmão. Meu irmão segue o João Paulo, no Céu na Terra eu também sigo. E ele estava me falando muito, ele disse, estava falando muito, veja o perfil do Fábio Souza, veja o perfil do Fábio Souza, veja as pregações dele. E esses dias ele me mostrou, e ele fez muita questão, sabe, de que eu visse a forma com que você falava, e eu disse, cara, ele é muito sábio, realmente. Eu comecei a te admirar através da vida dele, meu irmão Paulo Felipe, e aí ele aparece por aqui. E você é um canal de Deus para a vida das pessoas, né, para corações, e se sinta muito à vontade, meu querido, né? Essa família aqui também é parte, né, da que Deus escolheu no mundo. E a gente é do interior de Sergipe, de Canindé, a última cidade de Sergipe, do estado. E a gente está muito feliz de poder contar com o senhor, contar com sua presença aqui. Fique à vontade, meu querido. Que benção, bom demais. Canindé, Canindé do São Francisco, né? Canindé de São Francisco, Sergipe. É por causa do Rio São Francisco. Sim, por causa do Rio São Francisco, ficou muito conhecido aqui, né? Que E legal. Como eu disse, é um prazer. Fico muito honrado pelo convite que vocês me fizeram de estar participando dessa live com os irmãos. Gostei da sua introdução. O corpo de Cristo tem que marchar unido, tem que estar juntos, porque é o que nos faz ser o corpo, na verdade, é quando nós estamos interligados entre si, né? Quando o dedão está ligado à mão, que está ligado ao braço, né? Que está ligado ao é verdade. antebraço, que está ligado ao tronco. Então, quando a igreja entende isso, ela consegue se agir melhor, né? Porque o espírito ele age através do, igual o meu espírito. O espírito do Fábio age através do corpo do Fábio, né? O espírito do Marcos age através do corpo do Marcos. O espírito de Jesus age através do seu corpo. E o É corpo dele é verdade. a igreja que se manifesta de todas as formas, mas se manifesta dentro da sua multiforme sabedoria, em todas as suas matizes aí, no Sergipe, em Goiás, em Brasília, em São Paulo, no exterior, onde for, né? Verdade. Queria mandar também, inclusive, um abraço para toda a família aí da Igreja Fonte da Vida, né? Que eu sei que todas as vezes que a gente convida alguém, eu gosto sempre de honrar, né, a casa dessa pessoa, dizer que a família de vocês também é uma família muito abençoada. Queria deixar já aqui meu abraço para todos vocês, por permitir, né, que vocês estivessem conosco aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, meu querido.
assim, a gente está aqui com a tela dividida, mas eu queria dizer para você que você tem liberdade, né, de você começar, se apresentar também para o pessoal que não te conhece daqui de Canindé. Tem, algumas pessoas também têm visto aqui de fora, né, e também seus seguidores. Eu queria que você desse uma saudação agora também, antes da gente orar para começar. Pode ser? Lógico, lógico. Eu Amém. oro? Posso eu Pode orar? ser, pode Tá. sim. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome por Amém, essa Senhor. oportunidade que nós estamos de conversar com o Senhor, de cultuar ao Senhor, e como uma igreja só que reúne em teu nome, estarmos, meu Pai, juntos a adorá-lo e a servir. Pai. Muito obrigado. Possam se Eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos use como instrumentos, meu Deus, para tocar na vida das pessoas. Levar o teu evangelho, levar o teu reino, levar a tua palavra, Pai, e que assim seja manifesta a tua misericórdia. Misericórdia que se renova a cada dia, trazendo, meu Pai, a sua graça infinita que sobressai qualquer merecimento ou qualquer julgamento. Nós te louvamos e te pedimos, meu Pai, que a tua paz inunde nossas vidas, e em especial nesse momento em que nós estamos enfrentando uma pandemia tão que assusta as pessoas, meu Pai. E elas precisam da tua paz, Senhor. Elas precisam da tua luz, elas precisam da tua esperança. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém e Amém. amém. Bom, eu não sei como é que funciona. Você quer que eu possa ficar livre aqui para dar uma mensagem, é isso, né? Pode ficar livre, pode ficar livre. Tá ok. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que fala, em Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus traz no capítulo 5, 6 e 7, como a gente sabe, talvez a maior pregação, pelo menos a registrada de Jesus, que é Sermão do Monte. Que a gente fala Sermão do Monte, etc. E a turma geralmente fala que é a constituição dos evangélicos, né? Porque ali tem, como John Wesley falava, ali tem toda a grade moral que a sociedade cristã precisa ter. E no verso 13, depois que Jesus faz aquela introdutória, dizendo: bem-aventurado vocês que são pobres, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados sois vós, que foram perseguidos em meu nome, etc. Ele faz aquela introdução, aí ele já entra com aquela mensagem poderosa no coração dos discípulos. Quando ele diz assim, vós sois, no verso 13, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E no verso 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. São duas substâncias que aparecem na Bíblia dando uma referência aos discípulos. Uma substância química e outra substância física, né? A luz é algo físico e o sal é algo químico. E ele diz assim, vós sois o sal da terra. Não se pode... Ora, se o sal perder o seu sabor, eu estou falando de cabeça, me perdoe se falhar alguma coisa, se o sal perder o seu sabor, nada mais lhe resta a não ser jogado fora, se ele se tornar insípido, jogado fora e ser pisado pelos homens. Depois vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma candeia acesa debaixo do alqueiro ou debaixo do... Marcos usa a expressão debaixo da cama, mas você coloca ela no velador, no alto, para iluminar todos que estão na casa. E também não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, né? Não tem jeito de você esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Aí no verso 16 ele fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens através das suas boas obras, para que glorifique o Pai que estás no céu. São duas atitudes que o cristão não pode deixar de ter. Amém. Ser sal e ser luz. Vós sois o sal da terra. Agora, se você se tornar insípido, se você perder essa substância, essa finalidade de salgar, de trazer graça, de trazer alegria na terra, de ser um instrumento de Deus na terra, você não vai servir para mais nada a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Veja, por que tem tanto cristão que muitas vezes é pisado pelos homens? Por que tem tanto cristão que muitas vezes é rejeitado, muitas vezes apanha sem merecer? Porque ele deixou a sua função de salgar, deixou de ser sal na terra. A graça.
poxa vida, se você, uma alface, né? Vou pegar uma verdura, um alface. Se você comer ele sem sal, o que que é? É mato, né? Agora você joga o sal na alface, fica gostoso. Por que que eu estou falando isso? É a graça da terra, né? A graça, o cristão é a graça da terra. Ele serve para trazer a graça de Deus. Ele serve para trazer um tempero diferenciado na sociedade. Quando eu leio esse texto, eu lembro muito lá de 2 Reis, capítulo 2, que a Bíblia fala que Jericó o povo de Jericó procurou o profeta Eliseu recém-possado como principal profeta. Elias tinha subido, Eliseu assumiu a função, recém-possado como principal profeta de Israel. O povo de Jericó procura ele e fala assim: olha, nós temos essa cidade aqui, mas tudo que a gente planta aqui não dá certo, tudo não presta, tudo não vale nada. A cidade é bem localizada, e realmente Jericó é muito bem localizada, na entrada de Canaã, perto de Jerusalém, na beirada do Rio Jordão, ou seja, que é tudo para dar certo, mas como a gente sabe, tinha uma maldição naquela terra, que Josué lançou a maldição, o homem de Deus lançou a maldição sobre aquela terra, e aquela maldição pegava toda aquela cidade. E eles procuram Eliseu, e Eliseu fala assim: olha, me traz um prato novo com sal. E eles trazem um prato cheio de sal para Eliseu, e ele vai nas fontes das águas, vira o prato, o sal cai nas fontes das águas, ele profetiza, a água se tornem saudáveis. E as águas, a partir daquele momento, se tornam saudáveis. Tanto é que Jericó até hoje é considerada a cidade mais antiga. Ela existe até hoje. Você vai lá em Jericó, eu já estive lá 2 vezes. Você vai lá em Jericó, Amém. é uma cidade, ela existe, ela funciona. É a cidade mais antiga do mundo. Então, a maldição foi quebrada. A maldição foi quebrada sobre aquela cidade através da ação do profeta Eliseu ao pedir um prato de sal. É uma representação. O prato é a igreja. Eliseu é uma representação de Deus. O sal, a substância sou eu e você, é a igreja. A igreja, quando é despejada nas fontes de água, ela quebra a maldição, ela causa transformação, ela traz vida. A maldição de Jericó foi quebrada naquele momento através da ação do sal, ou seja, através da ação da igreja. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. É a função da igreja, quebrar as maldições que têm agindo, seja em Canidé do São Francisco, seja em Goiânia, seja em Brasília, no Brasil, no mundo. Nós somos essa propriedade que quebra as maldições e traz graça na sociedade. E se a gente não fizer isso, se a gente perder esse valor, nós vamos ser pisados pelos homens. Sabe, meu irmão, sabe por que tem muito crente pisado pelos homens? Porque deixou de ser sal. Aí ele é pisado pelos homens. Aí ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E ele traz uma representação. Você não pode ser uma luz que é escondida debaixo da cama ou debaixo do alqueire. Alqueire não é o alqueire de hoje, era uma cesta que servia para contar sementes. Então ela era cheia de furinhos e o pessoal usava naquela época, porque a candeia se acendia para ficar iluminando a noite, né? Não tinha energia elétrica naquela época. Então botava esse alqueire por debaixo, jogava-se um pano por cima para diminuir a luz da casa, o pessoal dormir mais legal, mas não ficar no escuro total. Então Jesus fala assim: ó, se você fizer isso, que era um costume que tinha naquela época, se você fizer isso, a iluminação vai cair. Você não pode fazer isso. Não, você tem que colocar a candeia no lugar mais alto para iluminar toda a casa. E a outra explicação que ele dá é a luz, a cidade edificada sobre a montanha. Você vê de longe, né? Aquela cidade Verdade. toda construída, você vê de longe, né? Então ele usa um exemplo pessoal e um exemplo plural. Cidade é um aglomerado de pessoas, então é plural. Candeia é um objeto só que era usado para iluminar toda a casa. Vai comigo aqui. Ou seja, ele está falando de um chamado de pessoal. Eu e você temos um chamado de sermos luz na casa que nós tivermos. Ser colocado em cima para iluminar toda a casa. A gente não pode ficar escondido, né? A gente tem que ser colocado em cima. O cristão foi chamado para iluminar todo lugar que ele está. Ele não foi chamado para ficar escondidinho. O cristão não foi chamado para ser 007 de Deus, agente secreto. Não, ele foi chamado para ser colocado no lugar mais alto, para ele iluminar aquele lugar. Da mesma forma, aí ele fala da igreja, no plural, né? Ele fala da igreja no plural. A igreja, quando é estabelecida no lugar mais alto,
perdão, a cidade edificada sobre os montes, ela de longe tem que chamar a atenção. Ela de longe tem que atrair as pessoas na direção dela. A igreja precisa atrair a atenção das pessoas na direção dela. É só você lembrar, naquela época, quando você tinha uma noite sem estrelas, né, normal, fica tudo, quando chovia, etc. Então, não tinha uma noite sem estrelas, qual era a forma que as pessoas identificavam o seu caminhar? Qual que era a forma? É quando elas viam luminárias num lugar longe, não é isso? Bom. Então ele para, olha só, Jesus. E Jesus ensinou num lugar que era perto de uma cidade, de uma fortaleza chamada Tambor, que ela ficava num lugar alto, que as pessoas, os caminhantes à noite, usavam para identificar a sua direção. Então Jesus poderia estar dando essa simbologia, né? Podia estar falando sobre isso. Olha, as pessoas precisam ir na direção da igreja. Aí eu lembro de Isaías capítulo 2, que diz que nos últimos dias a igreja será estabelecida no lugar mais alto e para lá as pessoas irão para adorar o Senhor. Para lá as pessoas irão para aprender sobre as leis do Senhor. Para lá as pessoas irão para se atrair para perto de Deus. Está em Isaías capítulo 2. Isso. Então isso é maravilhoso. Então a igreja precisa entender que ela foi chamada para ser o cristão sozinho, né? Separado. Ele foi chamado para ser a luz onde ele estiver, e a igreja foi chamada para ser a luz do mundo, para atrair as pessoas na direção dela, para que ela possa revelar a Jesus a essas pessoas. Então, nós temos uma obrigação, ainda mais, Marcos, nesses dias de pandemia. Com certeza. Que tem uma falta de paz, uma desesperança total. Você liga a televisão, é só corona para cá, corona para lá, corona para cá, corona. Não é que nós não devemos ficar sem informação. Nós precisamos de informação, lógico, pelo amor de Deus, nós precisamos ser informados. Mas também não dá para assistir jornal de manhã, tarde e à noite, porque você fica doido, né? Só morte, desgraça, etc e tal. Então não tem jeito de fazer isso. Ainda mais nesse momento que tem muita gente com medo, desesperançosa, aí que a igreja precisa chegar, nós somos luz. Aí que a igreja precisa chegar, nós somos sal. Aí nós temos que nos apresentar para que as pessoas conheçam Jesus através de nós. E aí Jesus fala assim, ele ensina, assim brilhe também a vossa luz através das suas boas obras. E aí, quando fala de boa obra, não está falando de salvação, não, irmão. Porque salvação é um negócio que só Jesus pode dar, não tem jeito. Salvação é a obra de Jesus na nossa vida. Pronto, acabou. Nada que eu, Marcos, ou você que está me assistindo, possa fazer para ser salvo, vai ter algum efeito. Porque salvação é a obra de Jesus. Então, o assunto aí de Jesus não é salvação. Tá? O cristão precisa entender, Marcos, que a salvação não é o fim da carreira cristã. A salvação é o início. Eu sou salvo para fazer algo. Eu sou salvo para ser alguém. Eu não vou fazer de tudo para ser salvo. Não, Jesus faz a obra na minha vida e ele vai desenvolvendo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, ele vai desenvolvendo a salvação na minha vida. Então, eu sou salvo para ele me usar. Eu sou salvo para ser um instrumento da mão dele. Glória a Deus por isso. Então, aqui Jesus está falando é das boas obras do cristão. Aí o cara vai olhar para a gente como igreja, vai ver as nossas boas obras. Ele não está falando só de solidariedade, não. Está falando de cuidar das pessoas, está falando de amar as pessoas, está falando de ser os melhores cidadãos possíveis que existem numa cidade, e etc. Eles vão olhar para a gente e vão dizer assim, poxa, eu quero aquilo lá. Eu quero aquela vida para mim. Eu quero o que aqueles caras têm para mim. Eu quero aqui dentro de mim. E aí você vai pregar o evangelho com as suas ações, né? Você vai pregar o evangelho com quem você é. Você não vai pregar o evangelho só de palavras, né? É o que Moody, D.L. Moody falava, né? Prega o evangelho. Se possível, use palavras, né? Na verdade, ele citava Agostinho com isso, mas se possível, use palavras, né? Então, o evangelho a gente prega é assim, é sendo sal, sendo luz. E aí é o meu alerta para quem está nos assistindo hoje, e já partindo para encerrar, meu alerta para quem está assistindo hoje é, irmãos queridos e amados, todos nós precisamos, pela nossa consciência, que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E isso não é musiquinha de cantar em EBD, não. Isso não é livrinho para a gente ler e ensinar
naqueles cursos de princípio de vida. Não, meu irmão, isso é diferencial de vida. Eu e você precisamos ter esse diferencial de vida. Isso é real, é uma ordem. Deus, Jesus, deu uma ordem para a gente. Ele não deu opção, né, Marcos? Ele não deu, ele falou, vós sois. Ele não deu opção. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Então nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo para sermos diferencial nesse mundo. E aí, ó, nós estamos vivendo um tempo, veja só, olha que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Eu e você estamos fazendo essa live aqui 7 horas da noite, numa quarta-feira. Se alguém lá no Japão quiser assistir a gente, ele entra no celular dele e assiste a gente. É verdade. Se alguém lá na Angola quiser assistir a gente, faz da mesma forma. Da mesma forma, estou falando países longe, mas podia ser aqui no interior da Bahia, mais perto de você do que... Aliás, entre o meu estado e o teu estado tem uma grande Bahia, né? Então, vamos pegar o meio termo. No interior da Bahia, alguém no interior da Bahia poderia estar assistindo a gente agora. Veja que coisa, gente que a gente nunca viu na vida, Marcos. Pode estar assistindo a gente agora, eu nem sei, eu estou chutando, mas pode estar assistindo a gente agora. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Hoje o evangelho a gente fala dentro de casa, né, no conforto de casa, e chega aonde a internet levar. É um momento propício para o cristão ser sal e para o cristão ser luz. Pandemia, desesperança. Tozer dizia que quando o povo está com medo, quando o mundo está com medo, precisa de uma igreja corajosa. Então está na hora da gente ter coragem, dizer, não, peraí, vocês estão com medo, mas nós temos uma palavra de esperança para você. Cristãos que estão me assistindo agora, sejam sal, sejam luz. A hora de sermos sal e a hora de sermos luz chegou. Amém. É hora de ser sal e hora de ser luz, é verdade. E muita gente tem perdido a esperança, sabe? Tem perdido a esperança e nós, como cristãos, é nosso dever, cara, tá naquilo que Jesus falou, naquilo que ele nos chamou para ser. Se a gente não for essa diferença que traz a esperança para o coração das pessoas, se a gente não for essa diferença que traz a graça de Cristo, que manifesta Cristo, então a gente precisa rever nosso conceito do que é ser um cristão, do que é o bispo. A gente estava aqui assistindo esses dias uma live com o pastor Lucinho, e ele fala assim, ele fala, em outras palavras, aquilo que você disse, que a gente virou um missionário mundial, a gente virou missionário para as nações de dentro de casa. E isso, cara, não tem, né? Isso não tem explicação nenhuma para o que Deus está fazendo, ao meu ver, né? Ele tem despertado cristãos, alguns, né, aqueles que têm entendido o chamado, a serem essas pessoas que trazem essas palavras de esperança, essas palavras de salvação, palavras na verdade, são palavras que confrontam e consolam, e isso só a Bíblia consegue, só a palavra de Deus consegue. Uma palavra que ao mesmo tempo confronta quem você é e te consola, te conforta, sabendo que é porque Deus está te moldando, está te transformando. Isso é incrível, e agradeço demais a você por esse tempo, né? Por esse ensino precioso a respeito daquilo que Jesus fala, que é o seu sermão mais conhecido, né, meu querido? E o sermão mais conhecido. Né? E o maior, porque ele pega 3 capítulos, 5, 6 e 7 do Mateus. É o maior que Jesus pregou, pelo menos o registrado, né? Não se sabe se for o maior, mas o registrado, né? Pois é, e ali é como você falou, né? O norte do cristão. O Sermão do Monte é o norte do cristão. Tem os princípios bíblicos que Jesus traz para a gente, como aquilo que a gente deve seguir, deve ter como nossa bússola. E, pastor, essas palavras são palavras que encorajam, eu diria, sabe? Palavras que encorajam talvez essa chama que esteja apagada dentro da gente, a ela ser reacesa, ela ser reativada. E é um tempo precioso, meu querido. Eu queria deixar você à vontade. Eu não sei se você já foi preciso sair. A gente tem 25 minutos aqui. Não, você vai conduzindo aí. Eu tô indo na sua. Eu tô indo na sua.
A gente tem 25 minutos aqui ainda e são palavras que, sabe, ao entrar, geram vida, talvez. Eu vejo muita gente pasmo com isso, sabe? Muita gente morto, só se ligando em jornal, só se ligando todo dia no que o Instagram está dizendo, só vendo os números toda hora aumentando. E quem vê isso, cara, o tempo todo, eu acredito que começa a perder a esperança, sabe? Porque é só. Se liga no jornal, cara, é o tempo todo falando de coronavírus. É o tempo todo falando de caos no mundo. Eu vejo que o jornal não traz esperança nenhuma pra gente, sabe? Não Aí traz nada. eles têm coragem de dar boa noite depois, né? Eles ficam uma hora assim, eles ficam uma hora falando só de desgraça, de morte, de corrupção, de coronavírus, que tudo vai dar errado, não sei o que. Aí termina, olha para você, boa noite. Como é que você tem uma boa noite depois disso, né? Não tem jeito de ter uma boa noite depois disso, né? Mas eles vão lá e dão uma boa noite. Eu penso o seguinte, eu penso o que Paulo ensina, que o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela tem que estar no alto, sabe? O nosso corpo tem que estar na terra. Então, aqui eu lavo as mãos, aqui eu uso máscara, aqui eu tomo todos os cuidados com a alimentação para que minha imunidade fique bem. Se eu passo mal, eu procuro um médico. Mesmo com tudo isso, nós precisamos trabalhar, não tem jeito de a gente parar de trabalhar, porque senão as contas não param, né? Você para de trabalhar, mas as contas continuam chegando, enfim. Então, ponto. Então, nosso corpo está na terra. Jesus fala assim, não os peço que, lá na oração dele pelos discípulos em João, né? Não os peço que os tires do mundo, mas livrai-vos do mal. Porque Jesus sabia que a gente não podia sair daqui. A gente tem que sair daqui na hora correta, na hora de Deus, para a gente sair daqui. Ponto. Mas a nossa cabeça tem que estar nas coisas do alto, sabe? Se a nossa cabeça não estiver nas coisas do alto, a gente se perde mesmo. Se a nossa cabeça não estiver nas coisas do alto, nós somos consumidos pela nossa ansiedade, nós somos consumidos por tudo que é debaixo do príncipe desse mundo, que é o diabo. Debaixo do mundo que já pertence ao maligno. Então, a minha cabeça ela está no alto, porque lá no alto eu recebo a imunidade de pensamento, sabe? Eu recebo a imunidade no meu espírito. Às vezes eu não consigo no meu corpo, né? Porque ser cristão não quer dizer que não vai ter problema. Muito pelo contrário. Quem fala isso é porque nunca leu a Bíblia. Porque Jesus foi muito claro, né? Jesus é claro ao dizer, no mundo vocês vão passar por aflições. Aflição quer dizer problema, doença, perrengue, perto financeiro, desilusão amorosa, etc. Mas não preocupa não. Tem de bom ânimo, que a minha parte é a sua. Vamos ter bom ânimo, né? Eu venci o mundo, Jesus fala. Como é que eu tenho bom ânimo? Quando eu tenho a minha cabeça voltada para o Deus que é a fonte de todo bom ânimo. A minha cabeça precisa estar em Deus, que é a fonte de todo bom ânimo. Se a minha cabeça está lá, eu às vezes até fico sabendo das notícias ruins, porque as coisas ruins acontecem, mas isso não me domina, isso não me influencia. Porque o que me influencia é aquilo que age na minha mente. É a minha mente. Não é à toa que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, veja, aí para que experimentei o que é bom, perfeito e agradável. Veja, ele fala que é culto racional, razão, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, as duas coisas, culto racional e renovação da mente, está aqui na cabeça da gente. Se a gente colocar a nossa cabeça no princípio de Deus, a gente aguenta o tranco, sabe? A gente aguenta os problemas, a gente aguenta essas coisas todas, a gente vai para cima, a gente cai matando, no bom sentido da palavra, lógico. A gente faz as coisas acontecerem e vivendo a vida que Deus quer que a gente viva. Sal e luz, né?
Então, aí, talvez a conclusão da minha mensagem para os irmãos e irmãs que estamos assistindo é: poxa vida, nós estamos vivendo um momento difícil. Querendo ou não, é chato ficar dentro de casa, né? Querendo ou não, é agoniante você, como você falou, saber dessas informações todas. Tantos casos, só aumenta. O Brasil está caminhando para ser o epicentro mundial da pandemia. Então, né, aquela coisa toda vai mexendo com a gente. Se a gente continuar com a cabeça aqui, nós vamos se dar mal. Agora, se a nossa cabeça estiver no alto, meu irmão, a gente consegue ser sal, a gente consegue ser luz, a gente consegue ser o que a igreja precisa ser nesse momento. A mensagem de esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em todos nós é a esperança desse momento, né? E eu oro e peço e profetizo e declaro que os nossos irmãos que estão nos assistindo ou que vão assistir, né, com a mensagem que vai ficar, que tenham isso, esse propósito no coração, né, e na mente de fazer esse culto racional, de ir atrás de Deus para ser a diferença nesses dias tão necessários que o cristão seja diferente. Verdade. E, como você está falando, a gente sempre escutou, né, dos nossos antepassados, nossos pais, dizer que notícia ruim chega logo. E se a gente ficar sentado esperando, cara, a gente só vai ver notícia ruim. A gente vai... Parece que a gente fica sentado esperando notícia ruim chegar para a gente poder agir, né? E enquanto nós devemos ter o posicionamento contrário, né? A gente esperar a notícia ruim chegar. E a gente dá as boas notícias primeiro. As boas notícias primeiro, né? A gente ser os caras realmente que são enxergados como luz. E isso não, tem muita gente que talvez entende essa questão de você ser luz, só enxergam a questão das boas obras, né, meu querido? Só vê assim, de precisar ser pessoa caridosa, de ser uma pessoa que goste muito de fazer o bem ao próximo. Isso, na verdade, né, a gente não faz isso pela salvação, como você deixou muito claro aqui, né? Você deixou muito claro que a gente primeiro é salvo e através dessa obra que Cristo fez em nós, né, uma obra que é continuada, isso gera em nós o ser sal, o ser luz. E essa visão do Evangelho é uma visão, eu diria que fantástica, porque muitas pessoas estão por aí, né, meu irmão, distorcendo, bispo, distorcendo o Evangelho, pregando um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. E o próprio Paulo fala, né, que se alguém prega um Evangelho diferente do de Cristo, que seja anátema. E, cara, essa é a verdade, né, para esses tempos que nós temos passado. Tempos que as pessoas literalmente perderam a confiança em Deus. Muita gente, quantas perderam confiança em Deus? As pessoas estão falando só a respeito do corona, mas muita gente tem se suicidado. Eu não sei se você sabe. Sei, opa! Aqui no interior, né, na cidade próxima, a gente em Alagoas. A gente aqui em Canindé faz fronteira com Bahia e Alagoas. Né? Em Alagoas, uma cidade chamada Piranhas, esses dias um menino suicidou, cara, porque eu não sei todas as informações, mas as que chegaram até nós é porque ele estava com muita suspeita, né, que estava positivo de corona, e aquilo chegou na mente dele e ele suicidou. E no fim das contas, né, quando chegou o exame depois tinha dado até negativo. Mas a gente vê as pessoas desesperadas, sabe? Pessoas perdendo o foco de Jesus. E eu sei que é muito pertinente aquilo que você fala, porque é bíblico, né? Para a gente pensar naquilo que é santo, naquilo que é agradável, naquilo que é amável, de boa fama, naquilo que é justo. E essas palavras eu tenho certeza que geram em nós, sabe, a vontade de ser sal, a vontade de ser luz, a vontade de ser aquele tempero que as pessoas precisam que a gente seja, sabe? De ser a mensagem vivida, que nós somos a Bíblia, né, para as pessoas. Nós somos a Bíblia, nosso testemunho, nossa vida é a Bíblia para que as pessoas leem. Né? Não sei se foi Charles Spurgeon que fala isso, Billy Graham, né? É a frase do Billy Graham. Nós Billy somos Graham. a Bíblia que as pessoas estão lendo.
Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, cara, é, é a gente ser literalmente aquilo que a gente quer que as pessoas sejam. E tem faltado, eu vejo, sabe, empatia dos cristãos. Tem faltado, tem faltado orações, muitas orações, né? E isso eu falo principalmente também da minha parte, porque a gente não só quer apontar, mas muitas das vezes, cara, a gente ora tanto em nosso favor, ora tanto pelas bênçãos e esquece de clamar pelo Brasil, sabe? Pelo nosso cenário, que de verdade está um caos, né? E a gente esquece de orar, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. É a função da igreja, de ser sal e ser luz, que nós estamos falando desde o início, né? Você veja a desesperança. Você contou que o rapaz suicidou porque com a suspeita de estar com Covid, né? E veja Sim, como que é o negócio. Na verdade, não foi nem a doença, porque foi a falta de esperança mesmo. Se você levar em consideração os índices do Covid-19, só 6% precisa de tratamento médico dos contaminados. Você tem 30% assintomático. Você tem a grande maioria não vai ter um sintoma leve, vai ter, né, uma coisa muito simples, muito pouca. É 6% que precisa de atendimento médico e desses 6%, 14% que precisa ir para UTI ou que é uma coisa séria, né, que leva o óbito. Então, ou seja, é uma doença que tem os índices de morte muito pequenos, comparado, por exemplo, à dengue. A dengue hemorrágica, comparado à tuberculose, comparado a outras doenças. Por que eu estou falando isso? Olha a falta de esperança do coração desse rapaz. Se talvez ele tivesse pesquisado um pouco, ele ia saber que é algo para se preocupar, lógico, é algo para se cuidar, mas é algo totalmente vencível, né? Que naturalmente pode se vencer, né? Você veja, mas na verdade o problema dele não era o físico, né? O problema dele não era a enfermidade, a doença, o Covid, o coronavírus. Não, o problema dele estava aqui, ó. O problema dele estava na falta de esperança, o problema dele estava na falta de Deus no coração dele. O problema dele estava na falta, talvez, de ter alguém que era sal, talvez de ter alguém que era luz. Vou usar as palavras que você usou. Talvez de ter alguém que era a Bíblia que ele precisava ler, sabe? Alguém que chegar nele e falar, não, mano, tô junto contigo aqui, eu vou estar orando por você, nós vamos vencer essa, liga para mim todo dia, vamos estar orando juntos, vamos estar conversando, vamos estar... Você entende? Faltou isso na vida dele. E se tivesse tido isso, se tivesse sido alguém que tivesse sido sal no coração dele, ter sido luz na vida dele, talvez ele não teria tomado uma atitude tão drástica que desliga a pessoa por completo de Deus, né? Então, aí você vê a responsabilidade nossa como cristãos. A responsabilidade nossa. O Lucinho, você usou a expressão que o Lucinho falou, né? Hoje a gente é missionário dentro de casa. A gente prega no mundo inteiro sem sair de casa, né? A gente citou você citou um pregador, o príncipe dos pregadores, eu citei o outro, né? Você citou Spurgeon, eu citei Billy Graham. Então vamos lá. Os dois tocaram o mundo sem internet. Billy Graham ainda usou televisão, Spurgeon nem televisão usou. Então veja, eu fico imaginando eles, né? Eu não sei se eles estão vendo a gente lá do céu, eu não sei. Né? Isso aí, não vou entrar nessa linha teológica, não, o debate vai ser grande aqui. Mas eu fico imaginando, você já parou para pensar? Quando a gente chegar no céu, for conversar com eles, eles vão olhar para a gente e falar, poxa, se tiver internet, não fizeram nada, eu com internet, eu ia fazer uma revolução. Você já parou para pensar? Eu com internet eu ia fazer algo doido, vocês tinham internet e não fizeram nada, poxa vida. Né? Então, assim, talvez a gente precise entender talvez não, certeza absoluta que nós como igreja, como corpo de Cristo, como amigos da noiva, como nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos, sabe? Eu tenho feito um culto, um dia sim, um dia não, eu revezo com outro pastor, todos os dias, 7 horas da noite, ao vivo, bom. pela internet, e nós temos um canal de televisão, passando pela televisão aqui para Goiás, Brasília, e um pouco para o Triângulo Mineiro e tal. E o que eu tenho recebido de testemunhos de gente que estava pensando em suicidar. E Deus tocou no coração dela, ela ligou a televisão.
Coisa louca, cara. É só Deus para fazer um negócio desse. Ele ligou a Verdade. televisão e aí ele liga a televisão, tem alguém falando assim para ele: não faça isso que você está querendo fazer agora. Quem sabe tem alguém assistindo a gente agora e estava pensando em tomar uma atitude dessa e a gente está olhando para ele dizendo: não faça isso não. Deus tem uma palavra para você. Ainda há solução para os seus problemas. Ainda há coisa boa para acontecer com você. Ainda há esperança para alcançar a tua vida e você pode ser não só alcançado, mas um instrumento para alcançar outros. Vamos entender a nossa responsabilidade, sabe, moçada? A gente tem que entender a nossa responsabilidade diante de Deus. Até porque, mano, dinheiro é bacana, vamos falar que não é mentira. Ter diplomas e conquistas profissionais é bom, falar que não é mentira. Encontrei a pessoa certa. Vou fazer, mês que vem, 15 anos de casado. Encontrar a pessoa certa e ser feliz e construir uma família é bom? Não, isso é excelente, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, fora do propósito de Deus, nada disso vai te completar, sabe? Mulher não te completa, homem não te completa, filhos, por mais... Eu tenho 2 filhos maravilhosos, filhos por mais maravilhosos que a gente completa, a única coisa que pode nos completar é Deus. Sem Ele, nós vamos continuar tendo vazio e vazios e vazios. Ele não. Com Ele dentro de nós, somos totalmente completos. Então, entendam a sua responsabilidade nesses dias, por que não dizer, esses dias finais que nós estamos vivendo. Cara, só queria mandar um abraço aqui pro pastor Tiago Evangelista, homem de Deus, esse cara. Conheci ele lá no Minha Missão, anda junto com o Guilherme Batista, homem de Deus, ministro do Senhor. Queria mandar um abraço. Queria dizer você também que está vendo nossa live aqui, pastor Tiago, vamos marcar nossa, né? Vamos marcar nossa live também. Um abraço. Eu vi Gilberto Araújo entrando no início da live. E que honra, cara, que honra, né? A gente vê grandes homens de Deus aqui acompanhando a gente. Você pode continuar o seu raciocínio. Eu não sei se ele ainda tá, mas o Gil é meu colega duplo, triplo, né? Primeiro, ele é careca que nem eu. Segundo, ele é pastor que nem eu. Terceiro, ele é historiador que nem eu, né? Então, ele é professor de faculdade, eu só formei em história mesmo. Aí agora tem o quarto, que ele casou recentemente, né? O Gil casou faz menos de 10 dias, aí, 10, 15 dias, né? Então eu dou parabéns pro Gil aí, deve estar curtindo a lua de mel. Amém. Você pode continuar, só queria mandar um abraço, eu não sei nem se ele viu, acho que ele saiu. Mas ele é um homem de Deus, eu conheci, respeito muito ele, conheci ele lá na Minha Missão. Participei uma vez só. Tiago, pastor Tiago. Você falou que Minha Missão é do Guilherme, né? O Guilherme é do Guilherme. Companheirão. O Guilherme é gente fina pra caramba. Aqui a gente chama de pé embaixo, né? Ele é pé embaixo. Como é que é? Diz que é pé embaixo, né? Assim, quando a pessoa pega firme, né? Mesmo que entende. Pé embaixo? Tipo assim, gente boa. Gente boa. Legal. Pensei que era o apelido do Guilherme. Não, é uma expressão aqui que a gente usa no sertão para dizer, né, que é gente boa. Bem baixo, você falou. E pastor, a gente ainda tem um tempo aqui e assim, eu vi que o pessoal tá interagindo, tá gostando, né, dessa conversa. Você começou trazendo a palavra do Sermão do Monte, começou trazendo para a gente cristão como que deve se posicionar em meio a esses tempos assim. E eu sei que tem algo mais que pode alavancar a gente, sabe? Essa esperança de não se deixar abater, sabe? Por essas coisas que têm acontecido. E eu acho que isso pode mudar tudo, né? Essa esperança, pastor, de que a gente pode olhar para essa situação toda, olhar para esse cenário todo e dizer assim, Jesus já venceu isso tudo, né? A palavra final vem de Deus, não vem do que está acontecendo, né? Não vem dessas situações, a palavra final não vem da morte, não vem do Covid, não é o Covid que vai acabar com o mundo, não é o Covid que vai acabar com a esperança da humanidade, não é o Covid que vai acabar, né, com a nossa fé. E eu sei que a nossa fé deve ser uma fé fundamentada em Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez por nós. E eu acho que isso ia mudar tudo para a gente, né? Tem pessoas que ainda não entenderam, assim, né? E eu não culpo essas pessoas.
por não ter a mente aberta ainda para se posicionar como sal e luz. Mas tem muita gente também, sabe? Tem muita gente que foi infectada com esse vírus e que está sendo discriminada pelas pessoas, né? Que está sendo colocada talvez como vilã, porque está espalhando vírus e talvez esteja alguém que esteja nos assistindo aqui possa estar infectado. Eu queria também que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas que talvez possam estar infectadas, que não é o fim das coisas, né? Que essa não é a palavra final, que o Covid não é a palavra final sobre a vida de ninguém. Queria que você falasse sobre isso também. Não, ótimo, pertinente. Imagino que quando uma pessoa recebe, ainda mais com todas essas contra-informações que nós temos, né? De internet, de televisão, uma pessoa que recebe uma notícia, pô, eu tô com Covid-19, né? Por mais que às vezes ele não tá nem passando mal, porque a maioria, eu repito, nem passar mal passa, né? Mas aí ela se torna um agente transmissor, né? Então ela tem que ficar de Verdade. fato, você tem que ficar isolado, tem os 14 dias que você tem que ficar isolado, isso aí não tem como a gente fugir, é igual quando fica com garganta inflamada, tem que parar de tomar gelado e tomar remédio, não tem jeito, isso aí Deus pode fazer, uma coisa que eu aprendi, irmão, Deus pode curar no sobrenatural como Deus pode curar no natural, ele pode curar a pessoa no instantâneo, como ele pode curar a pessoa através de um remédio, né? Através de um tratamento, através do médico. Senão não teria médico, né? Não teria porquê de ter médico, não teria porquê de ter remédio. Deus deu essa inteligência, essa sabedoria para o homem exatamente para que ela pudesse ser instrumento dele para fazer esse tipo de coisa. Então, enfim, pelo contrário, pega isso, aproveita que vai ficar em casa, né, isolado, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus, Boa. depois volta para o convívio social e entenda isso, sabe? Que isso está longe de ser uma sentença, está longe de ser algo na vida que vai acabar com a sua vida. Eu gostei do que você falou. O Covid, o Corona não tem a última palavra, né? Corona não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Quem faz as coisas é Deus. Quem age é Deus. Isso, então, se aconteceu algo na tua vida, seja o Covid ou seja qualquer outra enfermidade, né? Qualquer outro problema. Eu tive eu vou dar um exemplo muito bobo, né? Mas comparado, né? Mas eu tive problema na minha vesícula. Foi 6 meses depois de eu ter feito uma cirurgia. Minha vesícula começou a encher de barro, de pedra. E eu lembro, essa história é muito legal, porque eu lembro de ter orado com uma pessoa, uma senhora, que teve o mesmo problema, e ela foi curada através da oração. Só que eu tive que ir para a sala de cirurgia. Eu não fui curado, eu orei e não fui. Eu tive que ir para a sala de cirurgia. Então eu entrei na cirurgia, operei, fiquei no hospital, fui para casa, eu tive que obedecer toda a série de recomendações médicas, enfim. Então, nada impede a obra de Deus nas nossas vidas. Nada impede. Não é um corona, não é a vesícula. Eu não tenho mais problema de vesícula, né? Eu não tenho mais vesícula, tirei a vesícula, né? Então, assim, não é isso que vai impedir a obra de Deus. Nada consegue impedir a obra de Deus na nossa vida. E entenda, se o corona está aí fazendo tudo isso, tudo que está acontecendo, etc., um vírusinho parou o mundo. Já parou pensar? Um negocinho menor que uma bactéria parou o mundo. Aconteceu porque Deus permitiu. Não vou dizer que Deus que providenciou, não, pelo contrário, eu acho que é consequência do homem, do pecado do homem, dos atos do homem. E, aliás, hoje já se sabe que tem uma desconfiança muito grande que foi até produzido em laboratório. Você veja que é consequência do homem mesmo, né? É uma atitude do homem mesmo. Enfim, eu não vou nem entrar nisso aí, não. Estou falando que, mas se fez tudo que está fazendo, se parou o mundo do jeito que parou, Deus permitiu. E se Deus permitiu, Deus tem um propósito. Deus está no controle Verdade. de todas as coisas. Deus é soberano, saiba disso. Né? Se aconteceu com você, Deus permitiu, Deus tem um propósito para isso. E perceba qual é esse propósito e deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você, deixa Deus ser um instrumento na sua vida. Você vai ficar 14 dias aí de molho, beleza, ótimo, passou esses 14 dias, você ainda é um testemunho para dizer assim, Deus me curou do Covid-19. Olha que coisa linda. Nossa, eu vi aqui agora a pastora Janete
Opa, Janete, minha amiga, pastora Janete. Não Ela conheço, teve, ela, mas ela ela falou que tá teve, curada aqui, ó. ela Foi teve curada. Covid-19, ficou uns 14 dias de molho. Ela chegou a passar mal, chegou a ser internada, hoje está curada em casa. Glória a E é um Deus. testemunho do que a gente acabou de falar, do que a gente acabou de falar aqui. Glória a Deus, é o testemunho. Eu acho que a gente tá, né, tá caminhando para a reta final, a gente tem aqui 10 minutos ainda, mas é caminhando para a reta final e eu vejo assim como uma alegria muito grande, porque assim, receber a alegria, sabe, de dizer que alguém foi curado disso, que muitas pessoas estão perplexas, muitas pessoas estão ansiosas, estão com medo de, assim, não serem curadas, peguei e agora o que fazer, vou morrer. Tem muita gente sendo curada também, né? A E maioria, poxa. a nossa esperança está em Cristo, cara. Não, meu irmão, vamos colocar a cabeça. A maioria das pessoas são curadas. É porque você liga a notícia no jornal, fala lá, né, 1.000 e tantos casos, tantas e tantas mortes. Mas ninguém fala que já tem mais de 1 milhão de pessoas no mundo curadas do Covid-19. Né? Ninguém fala. Poxa, e se fosse o contrário? Fosse 1 milhão de mortos e 1.000 pessoas curadas e 100 mil pessoas curadas, é o que você falou, a minha esperança é Cristo. Né? A minha esperança é Jesus. Né? Então, assim, é só a gente mudar. Sabe o que a gente precisa fazer? Mudar a estação na cabeça, assim, ó, mudar a estação. A nossa estação tem que ir para o alto, colocar a cabeça das coisas de Deus. Né? A esperança é Cristo, a vida é Deus, a cura está em Deus, a graça está em Deus, a misericórdia está em Deus. É a misericórdia dele que não permite que eu seja consumido. Né? Ela não tem fim, renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, nós temos que colocar a cabeça nisso aí. Verdade, verdade. E, assim, né? A igreja tem vivido um tempo de despertamento. A igreja... Eu vi uma postagem que você fez aqui, que diz assim, que... e eu até falei, né? Teu amigo aqui que está vindo a live, a Luísa é da igreja, e eu trouxe essa mensagem daquilo que eu vi você falando, né? Eu trouxe um contexto também. Você fala assim que o coração dos pais ter se convertido aos filhos. E você fala, né, que foi uma geração... Eu vou citar suas palavras, né, com as minhas, mas foi mais ou menos esse sentido. Você disse que foi uma geração inteira de pais que terceirizaram o serviço dos filhos, a educação, né, o cuidado, a educação para a escola, o cuidado para babás. Para o Isso é muito tablet, bom. para o Foi. tablet, para o celular, para a televisão. Não conversa mais com o filho, então o filho começa a querer conversar, interagir, ele pega o celular, né, põe no YouTube, põe, ó, menino, fica quieto aí, vai assistir. Então terceirizou a educação, né? E a Bíblia diz que o espírito de Elias, e não estou falando do homem Elias, estou falando do espírito de Elias, que a Bíblia, Elias é a junção de dois nomes, Deus e Yahvé, poder e força de Jeová, né? Então o espírito de Deus que vai agir nos últimos dias, que é o espírito que a Bíblia apresenta como espírito de Elias, uma das funções dele é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Boa. Então, nesses últimos 60 dias, os pais estão ensinando os filhos a escola. Olha que coisa, olha o que Deus está fazendo. Eu tenho que ser professor do meu filho vai fazer 12 anos, meu mais velho. Eu ajudo ele em história, em geografia, e minha mulher pega as partes mais complicadas, matemática, etc. Então. Mas quando eu tive que ajudar ele na matemática, ensinar ele na matemática, eu descobri que a matemática mudou, cara. Mudou tudo. Mudou tudo que eu fazia na minha época, cara. Mas eu tô lá. Então, assim, o pai hoje tem que ensinar o filho na escola. Vocês estão entendendo? O pai hoje tem que ser o professor. Tem que estar junto, tem que estar ouvindo. E não tem esse negócio mais de terceirizar. Veja, nós precisamos também ver Deus agindo através dessa pandemia, sabe? Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus age, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Na tradução do original, Deus age através de todas as coisas. Deus faz cooperar todas as coisas para o bem. Então, até essa pandemia, Deus age para cooperar para o nosso bem, sabe? Olha, o pai e a mãe que estavam terceirizando a educação para a escola, para a vovó. Se fosse para a avó, até que é melhor, né? O problema é terceirizar para outras coisas. Terceirizando para tudo. Aí
Agora não, agora tá tendo que ser professor, sabe? Tô tendo, entendeu? Tô tendo que sentar e ajudar o filho na escola, e ouvir o filho, e brincar com o filho em casa. Brincar com o filho em casa, né? Porque o filho, ele tá perdendo a paciência de ficar em casa. Então ele vai ter que, você tem que juntar. Eu tô levando cada surra da minha filha no dominó que você nem imagina. Cada surra. Antigamente eu deixava ela ganhar, sabe? Hoje eu faço de tudo para ganhar e não consigo ganhar dela. Por quê? Por que eu tô falando isso? Isso é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu lembro, a gente, eu vou terminar, eu sei que eu falo demais, você pode me cortar aí, não tem problema não. Mas eu lembro, quando a gente fala de últimos dias, fim dos tempos, etc e tal, a gente só pensa nas coisas ruins, né? Porque a Bíblia fala de muita coisa ruim, não, né? A gente, Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse, Daniel, Ezequiel, então só tem muita coisa ruim, né? Paulo fala muito isso e tal, mas também tem coisas boas. Então a Bíblia fala de avivamento nos últimos dias. Avivamento quer dizer conversão em massa de pessoas. Então, e eu vou dar outro termo que a Bíblia fala. O Espírito Elias converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é uma bênção. É restaurar relacionamentos. Isso faz parte dos tempos. Você entende? Então, vamos aproveitar. Vamos deixar Deus agir por meio de todas as coisas. Amém. Meu irmão, foi um tempo precioso. Eu queria agradecer muito a você pela sua disponibilidade, né? Porque você foi prestativo, você quis atender a gente. Apesar de nem conhecer, né? De talvez uma cidade que talvez nunca ouviu falar. E assim, eu vejo demais o evangelho nisso, eu vejo demais, sabe, o coração de Jesus nessas coisas, na humildade, na essência. Isso é muito bom, sabe, ter a certeza que ainda nesse tempos, em tempos tão ruins, que o evangelho tem sido entregue na mão de pessoas erradas, que estão trazendo um evangelho diferente do que Cristo ensinou, que ainda tem pessoas que trazem o evangelho verdadeiro, né? E muito obrigado por esse tempo, meu irmão. Você que está aí, siga o Fábio Souza. Ele é um cara que traz mensagens sempre impactantes, assim, né? Mensagens que a gente fica assim, às vezes de coração cheio, né? Por tanta coisa, pelas palavras sábias. E eu queria te agradecer, cara, por esse tempo, né? Porque você foi gentil com a gente e você nos abençoou. Talvez em outros tempos isso não fosse possível, né? Talvez em outros tempos isso não seria possível, essa coisa toda de live, da gente estar engajado em live. Que a gente colocou, sabe, todos os nossos cultos aqui pro Instagram. A gente ainda não tem condições de... A igreja em estrutura pequena e a gente ainda não tem condições de migrar para o YouTube, né? De fazer toda aqueles cultos, né? Como posso dizer, com a superprodução. Mas a gente tem pessoas que nos ajudaram aqui desde o início, quando a gente migrou, sabe, para o Instagram, que nos ajudaram aqui. A gente não tinha nem tripé, pastor. Tinha nem tripé, as pessoas vinham, seguravam aqui, seguravam, né? Os meninos do louvor estão aqui sempre. Eu queria te agradecer, né? A gente aqui tem 2 minutos. E para essas pessoas que estão vendo a gente, né? A gente vai encerrar essa live. Antes de você se despedir, a gente vai encerrar essa live e a gente vai voltar, porque dia de hoje, dia de quarta-feira, a gente faz oração, sabe? Pelas famílias, a gente faz oração, as pessoas deixam os pedidos aqui nos comentários e a gente ora. E aí a gente vai ter esse tempo de oração, certo? A missionária vai vir para cá, a gente vai ter esse tempo de oração, depois que a live reconectar. E eu queria que você, nesse tempo, finalizasse a sua palavra. A gente tem 1 minuto aqui, né? Para se despedir. Você possa se despedir do pessoal, né? Antes de eu despedir do pessoal, só quero um compromisso seu que eu vou conhecer Canindé de São Francisco. Vem para cá, vem para cá. É longe, mas vale a pena. Eu quero conhecer essa cidade que faz divisa entre Alagoas e Bahia. Eu quero conhecer isso aí. Tá? É longe, mas vale a pena conhecer. É um prazerão estar com vocês. Deus abençoe a todos. Coloque a cabeça em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Deus abençoe. Prazer falar com você, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe teu ministério. Prazer, meu irmão. Deus abençoe teu ministério também. Só falando de Canindé, para você, né, ter aquele gostinho de quero vir. Aqui nosso Rio São Francisco, né, tem um cânion que, se eu não me engano, é o 2º maior navegável do mundo, cara. Então, Uau. né,
Depois pesquisar aí, Canyons do Rio São Francisco. É lindo, é muito bonito. Você vai querer vir. E a gente aqui vai estar de braços abertos para te receber. Vamos comer um peixinho assado junto. Vamos sim. Até breve, meu irmão. Obrigado. Deus Obrigado. abençoe. Tamo junto. E vocês que ficam aqui, a gente vai reconhecer.